Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Canal esse feito para todas aquelas pessoas que querem ouvir falar sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Meu nome é Luiz e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a chapa, renovação e transparência. Falar tudo que ela representa, tudo que ela simboliza e o que ela tem feito de positivo e negativo nos últimos 16 anos em que ela está à frente do clube. Vamos falar de todos os presidentes que passaram nesse período e de tudo o que aconteceu para o Corinthians chegar nesse atual momento, nessa atual crise que já dura alguns anos e que, com o passar do tempo, tem se agravado mais e mais e tem se tornado algo que pode levar o Corinthians a passar por anos horrorosos nesses próximos que virão. Para começar o vídeo, a gente tem que citar, é impossível falar da chapa Renovação e Transferência sem citar Alberto Dualib. Por quê? O ano de 2007 do Corinthians é marcado na história como um ano horroroso, um ano péssimo, porque é o ano do nosso rebaixamento. Para muitos, o pior ano da história do Corinthians, porque um rebaixamento marca negativamente a história de um clube. Quando a gente é rebaixado, a gente não é apenas rebaixado. Nós temos uma mancha na nossa história devido aos diversos processos que o Alberto Dualib tem na sua esfera pessoal, mas que acabam respingando no Corinthians e que mostram que o Corinthians era um time envolvido meio que com falcatruas, envolvido meio que com crimes, com processos, com problemas. Porém, indo para a Série B, pega-se tudo isso e soma-se ao fator de que, em 2007, o Corinthians não consegue, e quando eu digo Corinthians, as pessoas que geriam o Corinthians não conseguem dedicar o tempo necessário para o Corinthians, não conseguem dedicar o foco necessário, nós montamos um time horroroso e somos rebaixados. Em 2008, você pega uma dívida que, naquele momento, girava ali em torno de 100 milhões, que foi deixada pelo Dualib, mais um elenco horroroso, e o fato de você estar na Série B. A imagem do Corinthians estava ruim e o momento era pior ainda. O André Sanches surge como um novo presidente do Corinthians, como meio que um salvador da pátria. Ele é eleito e ele faz um primeiro mandato com grandes momentos. Primeiramente, a gente tem que falar que o André Sanches pega aquele time e monta um time para a disputa da Série B com peças totalmente desconhecidas, mas que dão liga e montam a base de um time campeão. Ele traz também o Mano Menezes e junto de tudo isso a gente é campeão da Série B com total dominância. Da primeira à última rodada a gente domina e a gente bate na trave da Copa do Brasil daquele ano numa derrota para o Sport que me marca muito. É um dos jogos que eu mais sofri, que eu mais chorei em toda a minha vida de corintiano. Doeu muito aquele título. Mas ele consegue o primeiro objetivo, que era trazer o Corinthians de volta para a Série A. E no ano seguinte, o Corinthians volta para a Série A e precisa de um gás a mais. Afinal de contas, nós somos um time gigantesco. E quem melhor do que Ronaldo Fenômeno para se juntar ao nosso elenco? O Andrés tem uma tacada de gênio, traz o Ronaldo Fenômeno e tudo aquilo de bom que o Ronaldo Fenômeno tem com ele. Afinal de contas, o Ronaldo Fenômeno é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Vem com o Ronaldo Fenômeno não só o que ele traz futebolisticamente. Afinal de contas, o Ronaldo Fenômeno estava no seu final de carreira, acima do peso, vindo de lesão, mas mesmo assim ele entrega muito. Entrega uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista. Porém, todo aquele marketing, todo o nome Ronaldo Fenômeno faz com que o Corinthians consiga aumentar patrocínio, aumentar a venda de camisa, atrair interesse de mídias não só brasileiras, mas de um modo geral, do mundo todo, e o Corinthians consegue se alavancar. E existe um Corinthians antes e um Corinthians depois do Ronaldo Fenômeno, isso é inevitável. O Corinthians se torna uma marca muito maior. O Corinthians consegue criar um CT após a vinda de Ronaldo Fenômeno, CT do Dr. Joaquim Grava, que é um CT de excelência. Então a primeira passagem do André Sanches, ela é muito boa até esses momentos, né? Os Corinthians conseguem conquistar títulos e esses times montados pelo André Sanches são a base de times mais para frente que ganharam os principais títulos do Corinthians.
O André Sanches encerra sua passagem em 2011, mas antes disso ele toma uma decisão que é muito importante para os próximos passos do Corinthians, que é, em 2011 mesmo, nós fomos eliminados pelo Tolima, naquela pré-Libertadores que marcou o encerramento da carreira do Ronaldo. E naquele momento ele banca o Tite. Tite esse que tinha chegado quando o Mano Menezes vai para a seleção brasileira. No final do ano de 2011 nós somos campeões brasileiros e ali encerra o mandato do André Sanches. Antes disso ele toma aquela atitude que para mim tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo, que é o seguinte: quando eu era moleque ali nessa época mesmo, de 2010, 2009, eu era muito zoado, né? E a grande maioria dos corintianos eram zoados por dois fatores. Nós não tínhamos estádio e não tínhamos ganhado Libertadores ainda. O André Sanches resolver um desses problemas, que era a construção do estádio. A princípio, o André Sanches queria construir um estádio com capacidade para 45 mil a 50 mil pessoas. E ele corre atrás de buscar fundos, afinal de contas o Corinthians não tinha essa condição de ter esse estádio. O estádio, a princípio, seria em um valor X, tá? Um valor mais baixo, um estádio em um padrão menor. Porém, o Brasil, anos depois, sediaria uma Copa do Mundo. E o estado de São Paulo não tinha um estádio ainda definido. O Andrés, então, influente que ele é no meio político, com diversos contatos, consegue fazer com que o Corinthians se torne esse estádio que sediaria a Copa do Mundo aqui no estado de São Paulo e ainda consegue que o estádio seja a abertura da Copa. Esse para mim é o primeiro problema, porque a gente tem que aumentar a nossa capacidade de um estádio e não aumenta a capacidade de um estádio de forma definitiva. Eu, Luiz, acho que o nosso estádio deveria ser para, 70, 80 mil lugares definitivamente, porque a nossa torcida encheria esse estádio, desde que fosse um estádio para o povo, não o que foi construído. O estádio do Corinthians é construído para a Copa com arquibancadas móveis. O projeto para 45 a 50 mil pessoas se mantém e se acrescenta mais 20 mil lugares para comportar a abertura de Copa. Arquibancada móvel. Aquele estádio que no início custava X, no final custa 5 vezes mais, e depois a gente ficou sabendo, envolvido em diversos esquemas de propina, de suborno, enfim, a construtora envolvida em processos, o próprio André Sanches com o nome envolvido em esquema de fraudes, enfim, vários problemas financeiros, vários problemas jurídicos envolveram a nossa arena. A gente sabe que ela foi muito importante na nossa parte futebolística. Ela virou a nossa casa, a gente abraçou essa arena. Mas ela poderia ter sido feita sem tanto mármore, um pouquinho mais voltada para o povo, para a torcida corintiana, que é caracterizada por uma torcida mais humilde e, principalmente, não ter custado tão caro. Esse valor da arena nos prejudicou nos anos seguintes. Encerra-se a era André Sanches. Vence a era Mário Gobi. Era essa importantíssima porque ganhamos os nossos principais títulos. Somos campeões mundiais. Somos campeões da Libertadores. Ganhamos ainda uma Campeonato Paulista, uma Recopa, enfim. E a era Mário Gobi é marcada por esses títulos. Mas a gente não pode se esquecer da parte administrativa. O Mário Gobi gasta muito dinheiro para manter esses times e gastar mais dinheiro ainda para tentar reforçar esse time. O Mário Gobi contratou, por exemplo, o Alexandre Pato por 40 milhões de reais. Pato que o único ponto positivo dele na passagem pelo Corinthians foi quando a gente troca o Pato pelo Jadson. Fora isso, foi uma passagem muito fraca, muito ruim e que não agregou a nada. A passagem dele se encerra e já fica meio que um padrão. Bons resultados dentro de campo e administrações um tanto quanto conturbadas fora das quatro linhas. Entra agora o Roberto de Andrade, mais um eleito pela chapa Renovação e Transparência. Já era o Andrés colocou o Mário Gobi colocou o Roberto de Andrade. Roberto de Andrade chega e o Corinthians é campeão em 2015, com aquele timaço, um baita time. Time que tinha Renato Augusto, Jadson, Wagner Love, Malcolm, Gil, Felipe, era um timaço, Ralf, um baita time. O Corinthians ganha aquele ano jogando um futebol brilhante com o Tite como seu treinador. E dá esperança no seu torcedor de que
Em 2016, coisas grandes virão. Nós conquistaremos mais títulos importantes. Afinal de contas, nós ganhamos o Campeonato Brasileiro jogando muita bola. E aí surge o que é a minha principal questão da gestão Mário Gobi, da gestão Roberto de Andrade. Os desmanches que ele efetuou. No final desse ano de 2015, em um período muito pequeno, todos esses jogadores que eu falei e mais alguns são vendidos por preço de banana. Os caras chegam com um café com manteiga, um leite com um café com manteiga, bom, um pão com manteiga e um café com leite e leva todo mundo embora. Todo mundo embora. A grande maioria vai para a China. E o Corinthians se vê com pouco dinheiro, porque não foram vendidos por muito dinheiro, e precisando contratar. O Roberto de Andrade vai e traz uma porrada de jogadores com alto custo e com pouquíssima entrega. Lembra dos jogadores? Era Marquinhos Gabriel, era Giovanni Augusto, Guilherme, André Balada, Marlone. E a gente novamente passa vergonha no ano seguinte. A gente vinha de ser campeão e somos eliminados, não ganhamos nada em 2016 e temos um time fraquíssimo e que custava muito caro. Vence 2017 e ele, na sorte, acha um grande treinador para o Corinthians, Fábio Carille, que lá trabalhava, que lá era auxiliar, e ele coloca o Fábio Carille. Monta-se um time meio que ali encaixa uma peça aqui com outra aqui e acaba dando liga. Acha-se um Jô numa fase espetacular, um Balbuena jogando muito bem, alguns garotos da base e forma-se um time que vem a fazer um campeonato brasileiro brilhante. Novamente, vira-se o ano e todo mundo sai. A gestão Roberto de Andrade é marcada sim pelos títulos, afinal de contas ele ganha 2 títulos brasileiros, mas já ficava marcado a questão administrativa. A dívida que o Corinthians tinha aumenta demais. Ela passa dos 400 milhões de reais. Os títulos são importantes, vão ficar sempre na nossa história, mas a renovação e transparência já começa a mostrar as suas características. A gente se importa muito com o que acontece dentro de campo, mas fora dele a gente não está nem aí. Roberto de Andrade encerra a sua passagem com esse marco. Vendemos todo o time. Assume André Sanches. Novamente o André Sanches é o nosso presidente. Novamente ele consegue vencer. Renovação e transparência está lá de novo. E ficou muito dividido entre o André Sanches vai fazer aquele primeiro passagem dele muito boa que ele teve, ou ele vai fazer aquele problema que ele teve com relação ao estádio. Será que vai ser aquele André Sanches envolvido em polêmicas? Pois bem, a segunda passagem do Andrés é péssima, é horrorosa, é tenebrosa. O André Sanches cria, para citar os principais, a categoria Sub-23, categorias que não serviu para nada, a não ser encher o Corinthians de jogador que não tinha funcionalidade nenhuma, pelo visto dar dinheiro para empresário e endividar ainda mais o Corinthians. Foi essas as funções da categoria Sub-23. O Andrés faz como sua grande meta, como seu grande marco da gestão, ter vendido os naming rights. Naming rights esse que era já para ele ter vendido no começo, lá quando ele inventou de criar a Arena, já era para ele ter vendido o nome da Arena e os seus e recebido esse dinheiro que era para pagar grande parte da Arena. E eu não sei vocês, mas o valor dos naming rights da Arena são muito baixos. O Corinthians podia muito mais se fosse um clube bem administrado. E para fechar com chave de ouro a administração, o Andrés contrata trocentos jogadores, mas contrata de baciada um monte de jogador ruim que fazem a folha salarial aumentar muito. O Corinthians tinha uma folha salarial altíssima e, em contrapartida, jogadores de baixíssimo nível. Cara, a gente tinha Sid Clay, Marlon, Davó, Jonathan Cafu, Everaldo, Arauz. Foi ele que contratou o Cantilho, foi ele que contratou o Luan, velho. O André Sanches foi o cara que pagou 30 milhões no Luan, que deu um salário de 800 mil por vários e vários anos. O Luan é um encosto no Corinthians até hoje, culpa do senhor André Sanches. A dívida, quando o André Sanches chega a estar em torno de 450 milhões. Ele mais do que dobra essa dívida em 3 anos. E sabe o que ele ganhou nesse período? 2 campeonatos paulistas. É isso mesmo, 2 campeonatos paulistas.
Ele entrega o Corinthians numa dívida ferrada. E há tempos atrás, agora ele diz a seguinte frase, para encerrar a gestão do André Sanches. Clube de futebol não tem que dar lucro. Então eu não estou nem aí se a gente gasta se o Corinthians deve 1 ou 2 bilhões de reais. Não estou nem aí. Clube de futebol não é para dar lucro. O problema de tudo isso, Andressa, é que se você é um time que deve, ninguém quer fazer negócios com você. Ninguém confia em você. Dessa forma, você diminui todo o seu lucro. Todo o dinheiro que entra diminui. E você vai entrando numa bola de neve de problemas. O André Sanches termina o seu mandato e todos nós achávamos que finalmente vamos nos livrar da renovação e transparência. Só que não. O seu diretor, Duílio Monteiro Alves, vence as eleições e está eleito. Mais uma vez, a renovação e transparência está na frente do Corinthians. O Duílio sabe que ele tem uma barreira muito grande porque a torcida não queria ele. A torcida não queria esse grupo na liderança do Corinthians de novo. Então ele chega com o seguinte discurso. Gente, vou arrumar as finanças do clube. Vou endireitar essa parte do nosso clube. A torcida fica feliz, a torcida o abraça nesse momento, confia nele. É aí que surge o silêncio. Duílio está trabalhando. Meu Deus, que raiva que eu tenho disso. Mas enfim, o Duílio vende grande parte dos jogadores que o seu antecessor, André Sanches, tinha contratado. Todos esses jogadores ruins, o Duílio dá um jeito de se livrar desses salários. A categoria sub-23 é extinta. E o Duílio começa a contratar. O Duílio entende o seguinte, se eu me livro de grande quantidade de jogadores que recebem juntos salários altíssimos, eu posso investir em poucos jogadores de um alto nível técnico e que a folha salarial vai meio que se equivaler. E aí ele contrata o combo, que até pouco tempo, grande parte dele ainda está no Corinthians, um ou outro saiu, mas ele contrata Juliano, Paulinho, Renato, William e Roger Guedes. O problema dessas contratações que ficou nítido foi jogadores, na sua grande maioria, para uma mesma posição, para uma mesma função, e jogadores de idade avançadas, tirando o Roger Guedes, os outros todos na casa dos 30 para cima. Esses jogadores não conseguiam render a longo prazo, não conseguiam render no que o futebol brasileiro cobra deles. E o Corinthians se torna um grande time de idosos. Não rende, não entrega, não consegue corresponder com praticamente nenhum treinador. E aí surge o último problema do Duílio Monteiro Alves, treinadores. O Duílio começa a fazer os erros quando ele coloca o Silvinho como seu treinador. Silvinho que não tinha experiência nenhuma como treinador, tinha treinado um pouquinho o Lyon, mas nada mais. E no período final do ano em que o Silvinho dá início no trabalho dele, a gente vê que o Silvinho não sabe nada de futebol. O Corinthians não apresenta nada. Todo mundo sabia que o Silvinho tinha que sair. Menos o Duílio, que faz com que o Silvinho continue no ano seguinte, perde toda uma pré-temporada com o Silvinho, e no ano seguinte, com 3 jogos, o Silvinho é demitido depois de uma pressão absurda da torcida. Nisso, o ano já tinha começado, o Duílio vai atrás de um treinador, acha o Vitor Pereira, tem todo o ano com o Vitor Pereira, a gente quase ganha uma Copa do Brasil, e no final das contas, os problemas estavam escancarados, o Vitor Pereira deixou, querendo ou não, todos os problemas expostos, e para fechar com chave de ouro, deu aquela punhalada nas costas do Duílio, quando teve todo aquele imbróglio que vocês sabem muito bem. O Duílio achava que era uma coisa e foi outra totalmente, mostrando o quão fraco é o Duílio Monteiro Alves. Para terminar de fechar a tampa do bueiro, ele pega e contrata Fernando Lázaro, que ninguém sabia que era treinador, acho que nem mesmo o Fernando Lázaro, porque o Fernando Lázaro era analista de sistema, analista de desempenho, analista não sei do que. E ele traz o Fernando Lázaro para ser treinador, repetindo o mesmo erro que ele tinha feito com o Silvinho. Ele gasta uma pré-temporada toda com o Fernando Lázaro e ficou comprovado que o Corinthians não evoluiu em nada tecnicamente, fisicamente e nem psicologicamente. O Corinthians é um time fraco até hoje. O Fernando Lázaro perde os primeiros meses do ano e estraga o Corinthians. O Corinthians cai na Copa do Brasil. O Corinthians com o Fernando Lázaro quase é eliminado O Corinthians cai no Paulista, quase é eliminado da Copa do Brasil
E se complica, querendo ou não, muito por culpa do Fernando Lázaro na Libertadores. Em determinado momento, a gente foi eliminado da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista, e tinha 23 dias, mais ou menos, para treinar. Era o momento de demitir o Fernando Lázaro. O Duílio não faz, porque ele é fraco. Ele não conseguia tomar nenhuma decisão sozinho. Mantém. Quando a gente volta dos 23 dias, joga mais algumas poucas partidas e ele demite o Fernando Lázaro. Para contemplar, para acabar com o torcedor, ele contrata quem? Ele contrata o Cuca, que é um caso à parte na história do Corinthians. É uma mancha na história do Corinthians, porque querendo você ou não, essa camisa, esse escudo, ele tem uma importância social, sim. Isso daqui é uma bandeira, isso é mais do que um clube de futebol. Desde sempre, desde o início da sua trajetória e para sempre, o Corinthians vai estar envolvido em causas sociais. Então a gente não podia ter nosso nome ligado, nosso nome vinculado a um cara com um processo tão pesado nas costas. O Cuca tem uma condenação de participação em estupro. Ele não podia estar vinculado à nossa imagem, não podia. E isso só serviu para rachar a nossa torcida, rachar o nosso maior bem, que somos nós. O Corinthians só é o Corinthians por causa da sua fiel torcida. O Duílio acabou com isso, o Duílio acabou com o Corinthians. E para terminar, ele traz o Vanderlei Luxemburgo, um técnico já ultrapassado, um técnico que muito provavelmente não vai dar certo e que só serve para uma coisa: fazer a limpeza no elenco dos atletas que o Duílio contratou. O Duílio conseguiu ser o pior presidente da história do Corinthians. Um presidente que disse: minha gestão é para arrumar a parte financeira do Corinthians. Se a gente não conquistar título nenhum, não tem problema. E pasmem, o Duílio reduziu a dívida em 0,2%. É bizarro o quanto ele é ruim, o quanto ele é fraco. A trajetória desses todos os presidentes nos mostra uma coisa. Durante o começo desses 16 anos, mais ou menos, até a metade, o time entregava muito dentro de campo e muito pouco fora dele. Dentro de campo era uma máquina. Na parte administrativa deixava a desejar. Porém, nas nossas últimas 2 administrações desse grupo, ficou-se evidente que a fórmula deles desandou. A pouca atenção para os números vem cobrando caro. E tudo aquilo que eles acharam que era bom está se cobrando agora, está se prejudicando o clube. O estádio diminuiu o poder de contratação do Corinthians, o poder de força do Corinthians no mercado. Hoje nós precisamos vender nossa camisa toda, criar um abadá para conseguir competir em patrocínio com as outras equipes. O Corinthians não tem mais a força de outrora, até mesmo durante a administração deles. Então alguma coisa vai precisar acontecer. E essa alguma coisa é que eles saiam do poder. Eles têm que sair do poder. Precisa haver uma novidade. O Corinthians precisa respirar ar novo. Senão a gente vai, querendo ou não, amargar momentos ruins. A tendência é o Corinthians brigar na parte de baixo da tabela se eles continuarem. E para eles saírem, nós, torcedores, precisamos pressionar. Porque senão vai continuar o Duílio, daqui a pouco volta o Andrés, e esse ciclo vai estar sempre se mantendo. E nós, que amamos o Corinthians, vamos continuar sofrendo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu posso ter deixado alguma coisa passar, então eu peço para vocês, escreva no comentário o que ficou faltando. Ficou faltando alguma coisa ou outra, mas o vídeo já ficou grande demais. Se eu fosse falar tudo, ia ficar um baita de um vídeo. Peço para vocês também deixarem um like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber os outros vídeos. E eu agradeço muito por vocês que chegaram até aqui. Um abraço a todos e vai Corinthians!